Boa noite, galera. Começando o Central de Comunicação da capital de Pindorama. Esse quem vos fala é Pedro Fernandes e eu estou acompanhado por Patrícia Miguez. Iago Moura. Iago já voltou à cor normal dele, né, Iago? Já descascou todinho. Troquei de pele. Fez a troca de pele. Eu tô com o braço de duas cores ainda, cara, desde Brasília, mano. Puta que pariu. Meu braço tava descascando até ontem. Botei a regata hoje, aí aqui, ó, o braço, como é que tá? Duas cores, né? O Iago tá só aquele meme do cara daquele programa policial que fala que estão fazendo um trabalho pra ele trocar de pele. Minha vitamina D, normalmente o hemograma sempre aponta que tá baixa, porque eu não sou muito de pegar sol mesmo, não. Agora, meu hemograma dessa vez aí, eu tomei vitamina D pelo ano inteiro, que puta que o pariu, que sol foi aquele, gente. E o Iago ainda ficou sem beber água, né, Iago? Ficou fazendo uma prova de resistência lá. Foi dureza, mas depois que eu consegui água também, tomei 4, não. Eu comprei 4 garrafas, mas eu tomei 3. Então, Iago, agora que o pessoal sabe que água é bom de prova de resistência, pode chamar já o Iago pro BBB. Pois é, galera, estamos começando aqui e o programa de hoje ele tá uma loucura, né? Porque a gente vai falar nada mais, nada menos do que o que foi aquilo que aconteceu no último domingo. Algo jamais visto em toda a história do nosso país. Algo difícil até de você ver pelo mundo. Se você puxar aí, se você voltar no tempo, realmente é o que aconteceu nesse último domingo, dia 8, em Brasília. Vai ser algo que jamais será esquecido. E melhor, vai ficar sendo conhecido como o dia, né, em que o bolsonarismo foi enterrado. Porque se faltava alguma coisa para destroçar o bolsonarismo, foi isso que aconteceu. Porque agora, assim, antes a gente já sabia, né, do que o bolsonarismo era capaz, né? Que tudo que eles mostraram até hoje, né, é que o bolsonarismo nada mais é do que um nazismo tupiniquim. E que são mesmo violentos, são obscurantistas, negativistas, enfim, tudo de ruim. Mas eles mostraram o lado vândalo, né? O lado... Como é que eu posso dizer? Eu acho que às vezes me faltam palavras para descrever, né, o que foi aquilo ali em Brasília. Mas enfim, estamos começando aqui hoje, vamos falar muito sobre o que aconteceu em Brasília esse final de semana, né, no domingo, e vamos falar no desenrolar também, né, durante a semana. Vamos começar então com o Giro de Bizarrices. O que a gente tem de primeiro aí no Giro de Bizarrices, Patrícia? Então, gente, o nosso Giro de Bizarrice de hoje, ele começa com nada mais nada menos que o Marreco de Maringá, né, que fez um tweet. E eu vou pegar o tweet do Marreco de Maringá. Marreco, então lá vem merda, né? Se é o Moro, é merda. O Marreco, a gente já sabe que não vai vir nada de bom. Então, olha o tweet do Marreco. O novo governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados. De volta, o loteamento político irrestrito de ministérios estatais. Tudo em prol de uma misteriosa reconstrução sem qualquer rumo. Não é um bom começo. Brasília estava sendo destruída. Os caras estavam invadindo todos os prédios da Praça dos Três Poderes, né, quebrando tudo, destruindo obras de arte históricas. E a preocupação do Moro era essa. E isso que ele tweetou nesse momento. Não, primeiro que é impressionante, né, o Moro fazer um comentário baseado em, sei lá, 11 dias de governo. Começa por aí. Uma semana somente depois da posse, teve um ato terrorista em Brasília, porque esse é o termo, e o Moro simplesmente está relativizando, né? E o pior é que eu leio essa merda desse tweet com a voz dele, né? O novo governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir os protestos e a opinião divergente do que apresentar resultados do combate à corrupção. Essa parte de combate à corrupção ficou por minha conta, porque o Moro só sabe falar isso, né? Qual é a sua proposta para a economia? O combate à corrupção é essencial para o desenvolvimento econômico. Cara, eu tô muito fodida. Um imita o outro, imita o Moro, mas a gente prefere o Lula, mas, meu Deus. Tá bom demais. E ele ainda termina assim, não é um bom começo. Assim, caro Sérgio Fernando, triste vai ser
o seu fim, porque provavelmente você vai perder o mandato, né? Assim, sua situação está bem complicada. Então você e dona Rosângela Moro estão na berlinda, não estão em condição de ficar dando muita opinião. Isso tem uma coisa importante que eu esqueci de falar. Como é que é, Moro, o sujeito ser de um partido que simplesmente agora está compondo, é base do governo Lula. Exatamente. Tem 2 ministérios. Vai para que partido, Moro? Vai para o PL? Vai se assumir bolsonarista de novo? Volta o cão arrependido, né? Já voltou durante a campanha, né? No caso, vai voltar o pato, né? O pato arrependido. Mas, enfim, só esse o comentário. Ele chegou a se oferecer para se filiar no PL, né? Quando o PL entrou com aquele pedido de cassação dele, ele tentou conversar com o Valdemar da Costa Neto e falou que se filiaria ao PL. Pois é. E dando seguimento, vamos aqui ao nosso número 2, aquele giro de bizarrices. Uma das cenas mais bizarras do ataque terrorista do dia 8. O bolsonarista cagão. Gente, o que foi aquela imagem daquele idiota acocorado cagando no meio do STF? O que eles queriam com aquilo, sinceramente? Provar o quanto eles são animais? Porque, assim, nem os animais fazem isso, né? Eu acho que tá querendo marcar território cagando. Nem os animais fazem isso. Eu não sei o que é aquela criatura aqui, mas eu sei que foi uma das cenas mais bizarras, né? Aquilo tudo foi bizarro demais. Aquela criatura acocorada cagando e rindo, e assim, e como é que uma pessoa consegue baixar a calça na maior naturalidade na frente de todo mundo e cagar? Sinceramente, o bolsonarismo é uma coisa que ele sempre me surpreende negativamente. Quando você acha que o bolsonarismo chegou no fundo do poço, ele te mostra que o poço é muito mais fundo, né? E que lá embaixo, nesse poço, que é recheado de esgoto. Porque não é possível. É pela família. Pois é. Não, pois é, e eles que se incomodam tanto com... Não, porque a família, as crianças... Não pode falar, né, de diversidade sexual nas escolas, porque as crianças não estão preparadas, não pode ter beijo gay na novela, né, mas pode abaixar o patriota, né, abaixar a sua calça, dar uma bela de uma cagada no meio de um órgão público, de um espaço público. E só faltou realmente ele pegar a bandeira do Brasil e limpar a bunda. Só faltou isso. Pegar o mastro e enfiar no rabo. É a terceira vez que eu falo, depois que a gente voltou no podcast, primeiro foi o Vilas Boas enfiar o tubo de respiração dele. Sei lá que tubo era aquele, falei dele enfiar no cu. Aí depois mandei o patriotário enfiar a haste da bandeira no cu também. E agora teve o patriotário cagão, né, terrorista, que aí eu falei dele também, que só faltava ele enfiar o mastro no cu. É que eu realmente não sei como é que se comenta um negócio desse, sabe? Porque era uma cena mais bizarra que a outra, mas talvez essa tenha sido a mais simbólica, né? Porque o bolsonarismo, na verdade, ele mostra, né, que as pessoas têm dentro dela. Nesse caso, assim, mostrou assim, a desobstrução intestinal do sujeito totalmente enfesado, né? Cheio de fezes. Cada um dá o que tem, né? Mas o que eu acho bastante irônico é que essa gente não tem, né, 2 neurônios operantes, né, o famoso QI de 2 dígitos. E aí eu acho engraçado que eles não pensaram que cocô deixa DNA, né, porque tem células epiteliais ali. E uma das ferramentas que a polícia anunciou, né, quando saíram as primeiras notícias, é que eles usariam DNA, se necessário, para encontrar as pessoas. Então, assim, o cara só deixou o DNA dele ali, só facilitou o trabalho da polícia, caso fosse necessário. No final não precisou, né? Porque identificaram o cagão de outra maneira. Mas se precisasse, ele já tinha até deixado o DNA dele ali. Gênio. Pois é, né? E assim, o pessoal andou verificando aí quem é, né, o cagão de Brasília, e que algumas pessoas chegaram a dar a identidade dele como possibilidade de ser um funcionário do Banco do Brasil. Porém, o Banco do Brasil, né, ele se pronunciou e falou: nós garantimos que o cagão de Brasília não é nosso funcionário. O Banco do Brasil já tirou dele logo da reta. Ai, meu Deus, que absurdo. Mas enfim, sendo lá quem ele for, eu espero que agora ele esteja na papuda. E se não tiver, em breve vai estar também, porque lugar de terrorista na cadeia. Exatamente. E vamos para o terceiro ponto, que
Terceiro ponto, né? Depois que a galera já estava presa, né? A gente passa por uma situação, né, hilariante, né? Que galera presa, mas falando com a parede, berrando, fazendo estardalhaço, reclamando da marmita e reclamando que não tem Wi-Fi onde eles estão presos. Não tem Wi-Fi. Mas o que mais que eles querem? Eu pensei estar preso por terrorismo. Você quer o quê? Você quer uma suíte? Você quer o quê? Com sauna, ar-condicionado, climatizada? Você quer uma hidromassagem também? Pelo amor de Deus. Tu tá preso, filha da puta. Tu tá preso por terrorismo. Tu é um merda. Vocês são uns merda. Vocês quebraram a porra toda. Patrimônio público nacional, filha da puta, entendeu? Isso era do povo brasileiro, vocês destruíram a porra toda. Vocês não merecem nada, sabe? Tem que ficar preso mesmo, porra. E aí tá reclamando ainda de comida. E caralho, tá vendo a porra da marmita que os caras recebem? Não é que a comida é boa, cara. Não é que, porra, aí o cara, pô, mas macarrão com nugget. Ah, não sei o que lá, com angu com calabresa. Porra, meu irmão. Caralho, tu já viu a comida na maior parte dos presídios que tem aqui no Brasil, seu merda? Tem noção do que é que presidiário come? Sabe? Vocês ainda estão sendo tratados a pão de ló, cambada de filha da puta. Não, e detalhe que, assim, na verdade, alguns detalhes, né? Como o Pedro falou, é patrimônio público, é patrimônio do povo, não é patrimônio de um governo, é patrimônio do Estado brasileiro. Assim, fazer o que eles fizeram, porra, com obras... Coisa que Dom João VI trouxe para o Brasil, pintura do Di Cavalcanti que eles esfaquearam. Porra, que tipo de animais são esses? Porque, assim, para mim isso não é gente. Para mim isso não é gente. Para mim isso é alguma subespécie que a gente ainda não conseguiu identificar. O que é mais estarrecedor é eles agora quererem pagar de vítimas. Não, porque, veja só, a esquerda que defende bandido, não sei o quê. A esquerda não defende bandido, ninguém defende vocês, exceto vocês, patriotários terroristas. Ninguém está defendendo. A maioria da sociedade, saiu pesquisa do Datafolha hoje, inclusive, mostrando isso, a maioria da sociedade condena esses atos. Inclusive, gente que votou no Bolsonaro condena isso. Então, assim, é uma coisa que esse pessoal faz. Primeiro que eles sempre falaram, não, porra, direitos humanos é coisa de vagabundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu defendo direitos humanos para humanos, não defendo direitos humanos para fascistas. Eu realmente acho que, assim, cabe bastante gente lá no local que eles estão. Acho que estão sendo muito bem tratados. Se dependesse de mim, iam receber alfafa, iam receber capim. Se dependesse de mim, ia ser isso. Iago, e bom sempre lembrar, né, que o Bolsonaro, né, ele tinha uma camisa dizendo que direitos humanos, né, era o esterco da vagabundagem. E aí agora, quando essa galera, né, depois do absurdo que eles fizeram, depois do ataque terrorista, aí agora sim, vamos falar sobre direitos humanos, mas eles fiquem tranquilos, porque a gente, felizmente, né, a gente quer que eles fiquem presos por um bom tempo. Eu não sou como o Iago falou também, não sou de pedir de falar sobre direitos humanos para quem é fascista, não. Mas, nesse momento, também não tenho, né, vontade de me igualar a eles. Então, eles que aproveitem, né, a estadia deles na cadeia, e que sejam julgados, que por mim, que passem bastante tempo para refletirem sobre a merda de ser humano que eles são. E quem sabe, né, depois de alguns anos trancados aí, longe da sociedade, né, eles possam refletir e quem sabe voltar, né, como um pouco melhor. Tomara. Eu torço para que melhorem, apesar de não acreditar muito nisso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que destacar, que é o fato de que não foi só, entre aspas, vandalismo, né? Era algo que tinha um propósito muito mais grave. Criar uma situação de perturbação da ordem pública, gerar caos social, para que as Forças Armadas fizessem uma intervenção e acabassem com a democracia no país. Sim, isso é crime de lesa pátria. Isso é terrorismo, de fato. Um ataque à ordem política, aos poderes estabelecidos. Eles atacaram todos os poderes. Eles atacaram o Congresso, eles atacaram o STF e eles atacaram o Palácio do Planalto. Então, assim, isso é bastante simbólico. É o bolsonarismo dizendo que eles querem colocar a República abaixo. Então, assim, cabe uma punição exemplar conforme já consta na lei. Quem está preso não está lá à toa. Foram pessoas que foram identificadas ou pegas em flagrante. Não tem papo.
Ninguém ali é inocente. Inclusive, é muito engraçado eles tentarem posar de são pais de família. Vá se fuder com esse papo, sabe? Isso daí não cola. São terroristas criminosos, vagabundos, que estavam acampados há 60 dias na porra de um QG e não fazem porra nenhuma para a sociedade, porque só vagabundo que tem disposição e saco e tempo para ficar 60 dias acampado, filho de Forças Armadas, salvem o Brasil. Aí acorda, reza Pai Nosso, dá almoço, reza Pai Nosso, vai jantar, reza Pai Nosso, reza para ET, aí salda o Bolsonaro, salda a Michele. Porra, vão se fuder. Os caras estão lá há 60 dias. Engole o choro e volta para casa. Porra. Exatamente. Tem eleição daqui a 4 anos. A gente aguentou esse estrume aí na presidência há 4 anos. Por que não podem aguentar aí? Ganhem a próxima eleição. Tentem. Tem eleição municipal também daqui a 2 anos. Quem sabe mostre alguma... Tentem e aprendam a aceitar a derrota também, né? Porque serão derrotados. Eu não tenho dúvida. Eu também não tenho dúvida. Uma coisa que, sobre essa galera que tá na cadeia, alguns ainda em triagem, eu acho importante destacar algumas coisas. Primeiro, algumas informações vieram da coluna do Leonardo Sakamoto e vieram de uma representante da OAB que foi lá para verificar as condições em que eles se encontram. Essa representante, ela passou a informação de que eles estão em ótimas condições, que não tem nada errado, né? Esse é o principal. E ela falou que dá para dividir eles basicamente em 2 grupos. Tem o grupo das pessoas que entenderam que foram presas, vão para a cadeia, e tem um grupo que não compreendeu ainda o que está acontecendo e que, segundo essa representante da OAB, está totalmente, nas palavras dela, descolados da realidade. Não estão entendendo o que está acontecendo, não entenderam que estão presos. E daí, nesse grupo que ela falou, que tem o pessoal que tá falando com parede, que tá pedindo Wi-Fi, esse tipo de coisa, porque realmente não entendeu. E assim, a gente tava falando, né, um bom tempo atrás, que tinha umas pessoas aí no meio, não que todo mundo que tá lá seja, né, tenha problema mental. Mas tem sim gente com problema mental nesse meio. E assim, eu acho até meio perigoso isso, porque claramente tem pessoas ali que os líderes dessa merda sabiam que estavam arrebanhando pessoas com problema mental e usando essas pessoas como massa de manobra. E eu acho isso muito assustador. Sim. Então, estamos no quarto, chegamos aqui à nota de falecimento de alguém que nunca morreu. Lendo aqui rapidamente a nota de falecimento, né? Começando com nota de falecimento, urgente, senhora de 77 anos, acabou de morrer por falta de água no campo de concentração dentro do ginásio da Polícia Federal, onde os patriotas foram detidos a mando dos opressores. Segundo informações, ela teria se queixado de muita sede e grande pressão no peito. Os patriotas detidos estão sem água e comida desde ontem às 16 horas. Eles serão encaminhados para o presídio da Papuda. Por favor, faça essa mensagem correr o mundo. E aí, no Faça essa mensagem correr o mundo, eles resolveram traduzir para o inglês. E aí eles começam traduzindo nota de falecimento como Death Note. Sim, Death Note. Isso é de fuder. Enfim, para piorar a situação, os terroristas fizeram uma montagem com aquelas imagens para uso público que você pega na internet de uma senhorinha que nem do Brasil não é, né? Para começar, nem brasileira não é. Enfim, inventaram, né, que é o que eles sabem fazer melhor, né? Eles são, assim, eles são criminosos, né? Do início ao fim. E mesmo preso, fudido lá na porra daquela merda, daquela triagem, eles estavam produzindo fake news, cara. Produzindo fake news. Uma palhaçada dessa. Mas aí, obviamente, só serviu mais uma vez para fazer com que eles passassem ridículo. Aquela merda circulando escrito morre idosa. E é engraçado porque é uma foto de uma senhorinha assim com as 2 mãos no rosto e a boca meio aberta. É muita falta de vergonha na cara. É muita falta de vergonha na cara. Isso para eles estão tomando essa morte, suposta morte de uma idosa que não existe,
como verdade absoluta. Para eles já virou verdade e toda a mídia tá mentindo e encobertando que a idosa realmente morreu. Não, pois é um troço assustador. Como eles fabricam, né, os cadáveres deles, cadáveres que nunca existiram. Acho que eles estão em ótima condição lá, não tem nem comparação com o grosso da população carcerária brasileira. Os que vão para Papuda, inclusive, vão ficar numa ala separada, não vão ficar com os presos comuns. Então não tem que reclamar de porra nenhuma, não. Ainda falo de sinal de Wi-Fi. Daqui a pouco quer o quê? Quer que leve o iFood, vai entregar lá também, comida? Isso é um hambúrguer artesanal. Não, que é só o que falta, né? É só o que falta. Ai, que demais. Quer pedir pizza? Então vamos lá, então dando seguimento, né, ao assunto de hoje. Hoje a gente vai falar muito, né, sobre esse absurdo que aconteceu em Brasília. E aproveitando, né, o ensejo, vamos falar aqui de notícias de última hora. Duas coisinhas que aconteceram aqui na última hora. Em primeiro lugar, já identificaram o agressor do Cristiano Zanin. Quem que é? É um empresário bolsonarista, o nome dele é Luiz Carlos Baceto Júnior. E o cara, do nada, dentro de uma porra de um banheiro de aeroporto, quando o Cristiano Zanin estava escovando o dente, o idiota chegou lá e começou a tentar agredir ele verbalmente e ameaçar, enfim. E o Cristiano, categórico do jeito que é, simplesmente cagou e andou, né? E ele já sabia que esse cara uma hora ia ser identificado mesmo. Filho, uma coisa que eu digo pra você, se prepare porque o processinho vai chegar, né? E não vai ser um processinho barato não, tá bom? Se prepara aí. E também sobre notícia de última hora, nós temos aqui nos Estados Unidos, né? Chegou a 41. Quando nós postamos tinham 40, né? Mas estamos com 41 deputados estadunidenses que formalizaram um pedido ao presidente Joe Biden, pedido pela revogação do visto do ex-presidente do Brasil e futuro presidiário, Jair Bolsonaro. É isso. O cerco está fechando. Na Itália já não aceitaram. O pedido de cidadania, né, não foi aceito. O pedido de cidadania da família Bolsonaro, né? Porque parece, pelo que a gente está vendo, parece que vai haver uma mudança geral. E hoje, Dudu Bananinha foi visto no aeroporto do Catar. O que ele estaria fazendo lá? Será que ele estaria levando pendrives de novo? Tipo, mensagens em inglês dele para dizer sobre o absurdo que está acontecendo no Brasil? Será que ele vai falar para o pessoal, tentar explicar o que foi que aconteceu em Brasília? Será que eles vão procurar algum abrigo em algum país árabe? Não sabemos, né? A gente está aguardando aí os próximos capítulos. Enfim, essas aí são as notícias de última hora. E vamos começar aqui falando de Brasília. Vamos começar falando sobre a questão de segurança. O início de tudo isso daí, né, começou, né, com a galera vindo, né, em direção aos prédios ali, às sedes, né, dos três poderes, escoltados pela polícia. A PM estava escoltando a galera até lá. Até aí você pode até chegar a falar assim, mas a PM estava achando que seria uma manifestação pacífica. Assim, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu não sou otário. Tá? Mas você pode até chegar aí e pensar dessa forma. O grande porém, né, começa quando a galera se desloca de forma agressiva, passa a Praça dos Três Poderes e começa a atacar Palácio do Planalto, isso tudo junto, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o STF. E aí a gente vê cenas lamentáveis de policiais trocando ideia, numa boa, olha só, estão atacando. Não tem... O que a gente vai fazer? Não, o que a gente vai fazer? Vamos tirar foto com os bolsonaristas. Vamos tirar foto do que está acontecendo. Policial tomando água de coco, a porrada comendo lá, o policial tomando água de coco, os caras quebrando tudo. E, no final das contas, uma letargia imensa. Mesmo quando você vê tropas maiores do choque se deslocando, mas uma letargia enorme acontecendo até que de fato começassem a agir. E de quem que é a culpa disso tudo? A culpa é de ninguém menos que o do governador do Distrito Federal. É dele a obrigação de manter a segurança. É dele. A primeira pessoa é ele, sabe? Então não adianta falar qualquer outra coisa, tentar fazer discursinho, tentar culpar fulano. Não é. Não adianta. A culpa é do Ibanez e ele foi afastado de forma corretíssima do cargo. 90 dias, né? Xandão lindamente foi lá e pimba. O Xandão afastou o plenário do STF, referendou a decisão, né?
Com voto contra apenas de quem? Do Cássio Conká Nunes Marques. Mas esse aí é um anão moral. E do Mendonça, né, que é o terrivelmente evangélico. Os dois meninos Bolsonaro. Isso daí já era esperado. Mas, na verdade, o Ibanez ele já tinha feito um movimento que foi nomear para a Secretaria de Segurança o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Não precisa dizer mais nada. E foi colocado para ser secretário de Segurança do Distrito Federal. E o Ibanez sempre foi, apesar de ser do MDB, sempre foi da ala bolsonarista do partido. E ele, durante a posse, houve garantias de que não haveria ali risco à segurança das pessoas, do povo que foi ver o Lula subir a rampa. E, de fato, houve garantias, mas assim, com aquele contingente de pessoas, com aquele tanto de gente ocupando a esplanada, era difícil que o gado fosse lá fazer alguma graça. O fato é que, assim, não vou dizer no apagar das luzes, mas em um momento que ninguém estava esperando, né, se sabia que ia ter uma manifestação e tal, e simplesmente deixam. Não, pode fazer manifestação na esplanada, dizendo que achavam que iam conter, e sendo que, na verdade, os caras barbarizaram, né? Aí as cenas são as que circularam, né, ao longo dessa semana, não só no Brasil, como internacionalmente. Acho que o que tem para falar agora sobre o Anderson Torres é que o cara tá, adivinha onde, né, em Orlando, aparentemente virou um ninho, né, dessa galera, e diz que tá para voltar, não sei se já voltou, se tá no avião, não sabemos, né, mas tá rolando aí um medo generalizado dentro do PL que o Anderson Torres faça uma delação premiada e entregue a cabeça do Bolsonaro, né, até porque vamos lembrar que hoje a gente tá gravando esse episódio na quinta-feira, encontraram, né, uma minuta lá dentro da casa do Anderson Torres em que basicamente eles estavam pedindo uma revisão da eleição, queriam criar, agora saíram alguns detalhes novos, né, e até apareceu ali no Jornal Nacional alguns detalhes que mostraram que realmente tinha nesse documento, e eles, assim, queriam criar uma comissão com ministros e com o próprio Bolsonaro para desfazer o resultado da eleição, uma palhaçada generalizada. Esse documento estava na casa do Anderson Torres, o Anderson Torres disse que não foi ele que redigiu, joga a culpa, sei lá pra quem, ninguém sabe quem escreveu a porcaria do documento, e o melhor é o argumento que ele usa, né, que ele fala que o fato de estar na casa dele é a prova de que não foi ele que escreveu, é um negócio assim, surreal. E como disse o Flávio Dino, né, acertadamente, que se um papel desse chegasse na mão dele, ele mandaria prender a pessoa em flagrante, né? Eu acho que é o que deveria ter sido feito mesmo, e é o que tudo indica, realmente o Bolsonaro teve parte nisso, e agora, assim, a cada minuto que passa, aparentemente, fica mais próxima a hora do Bolsonaro tomar no cu, e eu confesso que não gostaria que fosse dessa maneira, né, destruindo a próxima dos três poderes, mas talvez, né, a hora desse filho da puta e encana seja mais perto do que a gente imagina. O Anderson Torres foi expedido, né? O mandado de prisão. Mandado de prisão dele e do comandante, do ex-comandante, né? Que já não é mais comandante, da Polícia Militar de Brasília também. É isso aí, pra cima. É assim que eu gosto. É pra cima. Porque, para mim, terrorismo se trata dessa forma. E outra coisa, né? Uma coisa que a gente precisa falar, né? Sem anistia, sabe? Anistia é o caralho. Pegar esses filhos da puta todos. E aí, aguardando aí, né? Aguardando aí o desfecho aí da questão do Bolsonaro, que eu entendo, torço por isso, eu quero isso, e o povo brasileiro também quer isso. A gente quer ver esse cara preso e pagando por todos os crimes que ele cometeu, esse genocida desgraçado. Só fazer 3 adendos. Primeiro que essa minuta que a Patrícia mencionou é a prova cabal de que havia um golpe de Estado sendo preparado. Assim, conforme vários juristas já falaram, para isso resultar em prisão, o golpe não precisava ter sido efetivado ou ter havido uma tentativa com tropa na rua, esse tipo de coisa. Bastava ter um planejamento, como de fato houve. Se havia essa minuta na casa do Anderson Torres, era ali o vínculo concreto do Bolsonaro articulando um golpe de Estado, o fato é que também tinha mais gente envolvida nisso. Isso tem que ser investigado, até para haver uma punição
as lideranças disso, como também as lideranças, né, desses atos terroristas que financiaram isso e que não estavam lá como os otários, né, dando a cara à tapa, né, que estavam só na retaguarda ali financiando tudo. E assim, como o Pedro comentou, a anistia não pode ser uma possibilidade, porque isso significa permitir que esses caras voltem ao poder no futuro. É assim, algo que tem que ser destacado. A gente tem visto muito um foco na PM do Distrito Federal, na responsabilidade do Anderson Torres e do Ibanez. Não acho que esse foco é despropositado ou que é excessivo. Eu acho que é justo, mas acho que se começar a pensar também nos setores militares envolvidos nisso. O envolvimento das Forças Armadas nesse plano aí do Bolsonaro, de decretar um estado de defesa e reverter o resultado das eleições, assim, tudo isso tem que ser devidamente investigado, porque não pode passar batido isso. Não pode ter, novamente, né? Não pode ter anistia. Exatamente. E dando prosseguimento, vamos falar agora um pouco de como foi a reação, né? Depois aí já da primeira chamada, né? Que foi, né, a partir do momento que o Lula apareceu e que ele estava já assinando, né, o decreto de intervenção federal, né, no Distrito Federal. A partir mais ou menos desse momento, você vê que a polícia começa a agir de uma outra forma. E aí vai realmente para cima. Aí a gente vê que existe uma polícia militar em Brasília. Parece que eles só estavam precisando de ordens, né? E aí aconteceu ali que a ordem foi dada e aí começou a aparecer, né, a cavalaria, tropa de choque e aos poucos foram começando a conter, né? Começou aquele festival, né, de gás lacrimogêneo, primeiro nos locais fechados, onde fez os bolsonaristas saírem correndo, né? Parecia quando você joga fumaça dentro de uma colmeia, né, que o pessoal sai as abelhas tudo tonto. E assim, a cena dos bolsonaristas saindo de dentro foi mais ou menos assim. E depois, do lado de fora também. Aí começando a empurrar os bolsonaristas para fazer o caminho de volta. Só que desde o momento que a polícia começou, né, a agir, a gente viu cenas lamentáveis. Cenas muito lamentáveis mesmo. Como, por exemplo, teve um policial que foi derrubado, né, do seu cavalo. Estava praticamente ali sozinho no meio daquele bando de terroristas ali. Ele foi derrubado, foi agredido. Logo eles, né, que gostam de exaltar, né, essa questão aí, né, que dizem respeitar a corporação, né, Polícia Militar. Tá aí, na primeira oportunidade que tiveram, eles não perderam a oportunidade de agredir os policiais. E fora isso daí, né, a gente, até nos Giros Bizarros, a gente falou, né, de gente cagando, gente arrancando porta de armário do Alexandre de Moraes, arrancando o brasão. Conseguiram pegar uma cópia, né, deu um susto danado na gente, né, a gente achou até que era o original, né, da Constituição, mas era uma cópia, né, do original, que, graças a Deus. Fora isso, toda a destruição que foi de obras de arte, enfim, de tudo. Mas é até o momento que começou, né, a polícia de fato começou a agir de forma mais ostensiva e empurrar eles de volta. A partir desse momento começaram a ser efetuadas prisões, aos poucos começaram a serem efetuadas prisões. Essas prisões chegaram a passar um número de 500 pessoas ali em flagrante e depois de mais 1.500 e não sei quantas no pessoal que estava acampado em frente ao quartel. Só que desse número tivemos aí 500 e poucas pessoas que foram liberadas por questões humanitárias. Eu gostaria que essas questões humanitárias fossem melhor, a gente tivesse um acesso melhor do que foi de fato aconteceu. Quem foi liberado e por quê? Porque assim, aqui no Brasil a gente vê às vezes mãe de família desesperada porque não tem como alimentar os filhos e aí ela vai no mercado e rouba um saco de farinha e um pote de margarina e aí pegam ela furtando e a pessoa cumpre pena. E aí eu gostaria exatamente de entender o que foi que fez liberar, né, pessoas que, para estar causando, né, esse absurdo que ocorreu no dia 8, estavam bem. Para entrar no Congresso quebrando tudo, estavam bem. Para entrar no STF destruindo tudo, estavam bem. Fora tentativa de incêndio. Tentaram incendiar o Congresso. Tá? Não à toa, se você olhar nas imagens, você olhar o chão, você vê que o chão está alagado. O chão não está alagado à toa. Tá? Foi o sistema anti-incêndio que foi disparado. Mas para isso essas pessoas estavam bem. Agora, para serem punidas, não estão. Eu, sinceramente, me revolta
né? Essas pessoas que foram liberadas por questões humanitárias, eu espero que de fato tenha sido por um motivo que seja ok. Porque, como eu falei, né, a gente vê coisas bizarras acontecendo no dia a dia, principalmente pessoas que já terminaram, inclusive, a pena e que continuam em presídio. E, no final das contas, pessoas que vandalizaram nosso patrimônio, destruíram, rindo ainda, né? Gravando vídeo, fazendo chacota, serem liberadas. Enfim. Eu espero que as pessoas que foram liberadas por motivos humanitários estejam apenas entre aquelas que só estavam lá no acampamento. Porque, vamos combinar aqui, só estar nesse acampamento já é criminoso, né? Porque eles estavam pedindo um golpe militar, mas pelo menos não participaram desse ato de terrorismo. Eles estavam pedindo um golpe militar, né? Mas eles estavam... A minuta não foi encontrada à toa, né? Eles estavam participando de um plano maior que tinha como cabeça o próprio Bolsonaro, né? Enfim, é isso. Sim, é que eu acho realmente que muita gente ali foi utilizada como massa de manobra, principalmente pessoas mais humildes, a gente sabe que isso acontece. Então eu espero que as pessoas que tenham sido liberadas estejam nessa categoria, de pessoas que estavam ali no acampamento sendo usadas como massa de manobra. Porque os organizadores e as pessoas que de fato foram para a Praça dos Três Poderes, eu acho que não existe nenhuma justificativa para liberar, de forma alguma. E eu já queria emendar isso com uma outra questão, que é o fato de que muitas dessas pessoas acharam que iriam, no máximo, ser indiciadas por destruição de patrimônio, né, ou algo do tipo, e que por muitos ali serem réu primário, acharam que não ia acontecer nada. Mas a quantidade de artigos do Código Penal que elas podem ser enquadradas não é tão pequena assim, porque a gente já começa pela lei antiterrorismo, que é aquela lei de 2016, e como esses atos, né, estão sendo classificados como atos terroristas, a pena mínima para ato terrorista é de 12 anos. Tá? De 12 a 30 anos. E a pena para golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, é de 4 a 12. Então, uma pessoa dessas que seja indiciada com esses dois artigos do Código Penal, ela vai pegar aí por baixo 16 anos. Então, assim, não tá muito bonito para essa gente. E tá certo, tem mais é que indiciar quem puder ser indiciado mesmo. A punição tem que ser exemplar. Primeiro, para que não aconteça isso nunca mais. E segundo, porque a gente tem a questão das nossas relações internacionais e que o mundo inteiro está olhando para cá para ver como essas pessoas vão ser punidas e para ver como que o Brasil está lidando com isso. Então, a punição precisa mesmo ser exemplar. Sem dúvida. Mais que necessário. Então, que eu penso que tem duas coisas aí. Na verdade, coisas interligadas, né? A primeira é que o movimento QG e os atos terroristas um é consequência do outro. A questão de identificar essas pessoas que estão passando por essa triagem, elas estão, né, sendo devidamente fichadas e tal, estão sendo identificadas. Tem, inclusive, eu não sei quem foi que falou, não sei se foi o Flávio Dino ou foi o Padilha. Enfim, algum dos ministros deu uma declaração falando que agentes foram deslocados para lá para fazer audiência de custódia, enfim, para justamente saber quem é quem e poder fazer essa triagem. Então, assim, por mais que boa parte já esteja na rua novamente, eu acho que só de ter esse fichamento aí já é algo que vai pesar na próxima vez. Eles vão pensar duas vezes antes de fazer merda. O que não dava era para continuar como estava. E outra coisa, os acampamentos tinham que ter sido desmobilizados antes, né? Não tinha como deixar, né, do jeito que estava. É porque ele ainda, né, a primeira semana do governo ficou ainda um joga para lá e para cá, né, um empurrando a responsabilidade para o outro, sem resolver a questão dos acampamentos, que era simples, tirar todo mundo dali. Por mais que envolvesse uma negociação com militares e tal, para que os militares, eles têm como comandante supremo das Forças Armadas justamente o presidente da República. E havia já por parte do presidente Lula e do Flávio Dino, o entendimento de que as áreas na frente dos quartéis precisavam ser limpadas. Só que, infelizmente, precisou acontecer essa desgraça que aconteceu para tomarem uma atitude
que já deveria ter sido tomada há muito tempo antes. Exatamente. E seguindo, né, adiante, a gente chega na triagem, né, da Polícia Federal. A gente chega no momento em que, como a gente já falou, né, o pessoal começou a ser preso em flagrante, uma parte foi presa em flagrante, e a outra parte foram buscá-los, né, em frente ao quartel. Como bem diz, né, o Flávio Dino, esses acampamentos em frente aos quartéis são criadouros de fascismo, de terrorismo, enfim. Foram buscá-los, né, onde eles se sentem mais protegidos, né, onde eles achavam que estavam, de fato, que tinham alguém, né, viria, né, em algum momento as Forças Armadas protegeriam, enfim. E foi interessante porque primeiro chegou no final da noite, né, à noite ainda, chegou a tropa de choque e houve até um equívoco, né? A gente achou que o exército não estava deixando a tropa de choque entrar. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que o exército estava ajudando a PM a cercar o acampamento para que eles não saíssem. E como eles estavam entendendo, né, de forma errônea de que o exército estaria ali protegendo eles, eles ficaram relaxados. Até quando começou a amanhecer o dia, começaram a chegar os ônibus, e eles começaram a ser conduzidos, né, para os ônibus para ir para a triagem, né, para o ginásio da PF, para uma triagem que depois finalizou, né, com eles indo para Papuda e para Colmeia, né? Meninos vão para Papuda, meninas vão para Colmeia. E aí a gente presenciou, né, aquele espetáculo, né, de vitimização, daquele monte de merda, né, chorando, dizendo que estava sendo torturado, estavam sendo violados os direitos humanos. Aí sim, né, a gente fala, né, não, os direitos humanos, não sei o quê. Enfim, mas de qualquer forma, nada disso estava acontecendo. Eles estavam em um ginásio, passando por uma triagem, não era um hotel, não era uma colônia de férias. Então, normal que seja uma situação desconfortável. Porém, nenhum direito humano foi violado ali. Nenhum. Estavam sendo todos eles recebendo água, eles estavam recebendo 3 refeições por dia, e refeições de qualidade. Como eles gostavam de dizer, que nem o cachorro come aquilo, queridos, eu acho que vocês que estavam falando isso, né, devem ser empresários ou então filhos de empresários, gente riquinha, né, que não tem a menor noção, né, do que passa a maior parte da população dia a dia. Ter noção do que grande parte da população passa, porque o desgraçado do Bolsonaro os colocou nessa situação. Né, lembrando de questão de fila do osso e mais um monte de humilhações, né, que pessoas mais humildes tiveram que passar por conta da política, né, do governo Bolsonaro. Enfim, não tinham que reclamar o pessoal que estava lá, porque eles estavam reclamando de barriga cheia. Se acha que nem o cachorro come, não tem problema. Tem muita gente que adoraria estar ali naquele momento, na triagem, podendo dormir numa porra de um colchonete, que vocês estavam acomodados em colchonete, e até recebendo cobertores para não passar frio. Enfim, muita gente queria estar nessa situação. E vocês babacas aí reclamando de barriga cheia. Vocês deviam receber um tratamento digno, né, de terrorista, mas vocês não receberam isso. Enfim, e aí foi aquela choradeira, foi gente reclamando do banheiro, e aí querendo chamar a Carla Zambelli, querendo chamar a Bia Kicis, querendo chamar o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, a Damares Alves. E agora? Ninguém vai aparecer para ajudar vocês. É isso aí, vocês estão presos. E aí é sempre bom lembrar, não é uma colônia de férias, sabe? Não estão indo para um resort, não estão indo para se divertir. Vocês estão indo para cumprir pena. E tenham consciência disso. Estão indo para cumprir pena e vocês vão cumprir. Vocês vão pagar pelo estrago todo que vocês causaram. Só fazendo aqui um breve comentário. Como o Pedro falou, não é resort. Estão indo para a porra do estádio lá da PF porque ficou claro que eles estavam envolvidos em atos criminosos, terroristas, típico de quadrilha mesmo, de bando. E eles querem o quê lá? Cara, reclama da refeição, quer comer o quê? Por mim, tinha que dar aquela ração lá que o Dória queria dar para os moradores em situação de rua. Aliás, o Dória sumiu, né? Não tá fazendo nenhuma falta. Mas tinha que pegar lá com o Dória a receita lá da ração dele e dar para os bolsominions que estão lá, os terroristas. Porra, tá reclamando do banheiro? Tá num estádio. Porra, tinha 1.500 pessoas. Quer banheiro com o quê? Com duchinha para lavar o cu? Porra, quer o quê? Lencinho umedecido para passar no cu?
Não, um troço assim, que chega a ser estarrecedor. O que os caras querem mais? Já estão com acesso à internet para ficar postando vídeo falando merda, coisa que nenhum presídio brasileiro tem nada disso. E os caras querem dizer que estão num campo de concentração, falar que estão num gulag. Eles fazem cada... É porque realmente é muita gente sem noção do que estão falando. E aí querem pagar de coitadinhos ali, sendo que, porra, estão tendo tratamento humano, né, que criminosos têm. Criminosos, claro, de renda mais elevada, né? Porque se fosse pobre, ia estar comendo pão que o diabo amassou. Eles ainda estão desfrutando de regalia ali. Enfim, então, porra, não tem que reclamar de nada, não. Tem que reclamar de nada, não. Tem que ficar quietinho, porque depois do que fizeram, não pode haver nenhum tipo de tolerância a essa escumalha que saiu, sei lá de qual bueiro. Mas é isso. E eu só queria também emendar aqui sobre essa questão deles ficarem falando que estão em campo de concentração. Gente, vamos lá. O tamanho do desrespeito que isso é, sabe? Com quem realmente esteve num campo de concentração, com as vítimas do Holocausto, isso é de um desrespeito tamanho. E eu não consigo deixar de comentar a ironia que isso é, vindo de uma galera que foi destruir, depredar patrimônio público com bandeiras de Israel, não é mesmo? Mas, enfim, a galera comparando o fato que eles, quando eles chegaram na Papuda e na Colmeia, foram vacinados. E eles estão comparando isso com as câmaras de gás dos campos de concentração nazistas. Assim, o tamanho não só do descolamento da realidade, da falta de conhecimento histórico dessa gente, mas do desrespeito que isso é, eu só consigo ficar revoltada. Pois é, eles não têm nenhum escrúpulo. Banalizam o Holocausto da forma que banalizam. Absurdo total do ponto de vista da memória das vítimas do Holocausto. Rapaz. E dando seguimento, né, a gente chega agora na fase em que os influencers de ultradireita, né, essas figuras medonhas, começam a querer agir para tentar influenciar de alguma forma a população, tentar colocar a culpa dos ataques bolsonaristas no Lula. É o cúmulo do absurdo, né? A gente pensar que conseguem ter pessoas que isso conseguem processar de alguma forma isso. Não. Quem fez os bolsonaristas atacarem o Brasil foi o Lula, né? Ou então aqueles outros que dizem, né? Quem começou o quebra-quebra foram os infiltrados. Então, porra, então só tinha infiltrado naquela merda? É isso mesmo? Um ataque de infiltrados vestidos de verde e amarelo e fazendo de conta que são bolsonaristas e gravando aqueles vídeos medonhos. Então quer dizer que aquelas listas todas de pessoas que estavam, né, nos ônibus, né? Até porque isso daí é uma lei, qualquer pessoa para viajar de ônibus tem que ter a sua documentação passada pro motorista, nome completo, documentação. Todas aquelas pessoas que estão ali documentadas, todas mesmo, elas são infiltradas. Então, você sabe como é que é a cabeça de uma pessoa que consegue conceber algo como isso? É assim, tudo bem, a gente já sabe que não dá para esperar muito quem votou no Bolsonaro, mas é um nível, sabe, de imbecilidade, assim, é uma coisa assim, chega a ser trevosa. Pensa conseguir imaginar como deve ser a cabeça de uma pessoa dessa. Enfim, no meio de toda essa bizarrice, né, que tomou conta dessa parte, né, das redes sociais, né, que é o que rege a galera da extrema-direita, o Nicolas, que ele mesmo, que já ficou sem rede social e ficou de castigo um bom tempo, no final do ano passado, né, mas que recuperou há pouco tempo, e obviamente recuperou falando merda, né? Ele é parlamentar, infelizmente foi eleito, mas ele conseguiu uma coisa que eu acho que até para você ser idiota, né, tem limite, mas ele protocolou uma queixa-crime contra o Flávio Dino, tentando culpar o Flávio Dino pela invasão de Brasília, pelos ataques terroristas de Brasília. Eu fico imaginando a cara dos juízes do STF lendo uma merda dessa. Fico tentando, queria ser uma mosquinha para estar para estar ali vendo a cara do Xandão, recebendo isso e vendo, meu Deus do céu, que merda, como é que pode? Mas enfim, é isso que tem, essa galera tem tomado conta, estão com a crista bem baixa, né, nos últimos dias, inclusive os filhos do Bolsonaro, que tiveram várias perdas aí, né, o Constantino, o Paulo Figueiredo e como é que é aquela outra, o Iago, que tu adora falar dela? Porra, como é que é o nome daquela escrota, gente? É a cubana fascista.
Martinez. Zoe Isso, Martins, essa mesma. isso. Todos eles perderam emprego, né? Na Jovem Pan. Coisa linda. Assim, começou, né? Nas últimas semanas a gente falou que eles primeiro perderam o acesso. O acesso não, né? O Twitter deles foi retido no Brasil. Depois eles tiveram o passaporte revogado, tiveram contas bloqueadas e agora perde o emprego na Jovem Pan. Então, assim, tá bonito de se ver, né? A gente vê que os criminosos estão pagando. Cada vez mais por isso. Mas eu tô bem curioso para saber o desfecho sobre essa cagada aí que o Nicolas tentou armar, né? Agora. Eu tô bem curioso para ver qual vai ser o desfecho disso. E aí, acho que para finalizar toda essa questão, né, gente, a gente precisa lembrar que agora, no dia 11, né, ontem, quarta-feira, começou a circular aí pelas redes uns cards deles falando que iam fazer outro ato em todas as capitais, aquela coisa toda. Já chegaram a ficar com medo deles tentarem outra coisa e estavam prometendo que iam fazer, que ia acontecer e tal. E, né, essa foi a expectativa. A realidade é que para cada bolsonarista que apareceu lá em Brasília, tinha 50 PMs e não deu em nada. Não deu em nada. Realmente, foi engraçado, né? 2 bolsonaristas para trocentos PP. E foi assim no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Inclusive, tiveram antifascistas enquadrando alguns fascistas no Rio Grande do Sul. Teve pancadaria. Enfim, não vou me estender muito sobre isso, porque eu me emociono quando eu falo de antifascista, batendo em fascista, enfim. Mas eu vou ficar quietinho. Dessa vez o gado não atendeu aí o berrante. Alguns só saíram dos seus cercadinhos. E aí, né, foi aquela coisa vergonhosa, sendo que eles estavam mobilizando algo para ser a marcha sobre Roma deles, né? Mas que não deu certo. Eu acho que daqui para frente, o bolsonarismo e a sua capacidade de mobilização de rua, estou falando de rua, não estou falando da rede social, tende a cair. E aí a gente percebe, né, 00:30 aqui, a gente gravando o programa, que a voz do Iago já está bastante... Eu sou uma pessoa de hábitos diurnos. Chega essa hora, eu já estou aqui sendo embalado pelo sono, sendo abraçado pelo meu travesseiro, pelo colchão. Vamos adiantar aqui, né, Patrícia, para que a gente consiga finalizar o programa antes do Iago dormir. Pra entenderem, o Iago ele já está deitado, gente, tá? Ele tá gravando o programa deitado. Deitadinho. E vamos para a parte maravilhosa, que é o nosso encerramento com os recados subversivos. Recado subversivo dessa semana, a gente tem que falar antes, vou falar antes do Patrícia acabou de bocejar aqui, desculpa, só fazer esse adendo aqui. O Iago não está sozinho. Gente, antes de acabar, eu tenho que falar de uma coisa aqui, tá? Alexandre de Moraes ontem postou parabéns à Polícia Federal pelo belíssimo trabalho de polícia judiciária e perícia que vem sendo realizado nas investigações sobre os atos terroristas do último domingo. O Brasil tem orgulho, sua polícia é a verdadeira instituição de Estado e uma das melhores do mundo. Uma menina, Bru, que eu não conheço, @Bru, por favor, no Twitter, ela respondeu: queria tanto fazer amor com o senhor. Cara, Xandão tá arrebentando nas paradas, né? Aí eu queria até que tocasse agora aquela música do Right Side Fred, né? I'm Too Sexy. Que ele até parece um pouco vocalista, né? Ele é careca também. E aí eu tive a ideia de abrir um enquete hoje. Você pegaria o Xandão? E aí estamos assim até o momento. Com 594 votos, 57% dos votos está vencendo o sim. E o não tem 441 votos. Ou seja, será que o Xandão já pode ser considerado um sex symbol dessa nova era brasileira, Patrícia? Olha, eu tô achando que sim. Xandão, ele tem um ar de mistério, assim, que eu acho muito... Tem um certo apelo, né? Você vê ele andando com aquela toga, assim, esvoaçante, traz todo um ar de mistério, assim, que a gente nunca vai saber o que passa dentro daquela cabecinha careca. Quer dizer, algumas coisas a gente sabe, mas também ele tem um ar de mistério que eu acho muito sexy, assim, esse ar misterioso. Sim, hoje nós chegamos num ponto também que não vai dar para lermos todos os recados subversivos, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas, né, pedindo pra galera mandar, perguntando qual mensagem que eles mandariam pros bolsonaristas que estão na papuda. E, gente, eu não esperava tanta mensagem assim. Sinto muito que eu não puder ler as mensagens aqui. Eu gostaria de poder ler todas, porém, não vai dar. 305 mensagens pra caralho. Dá um programa inteiro novo. Enfim.
Vamos lá. Yuri Silva mandou, vão tudo tomar no cu, bando de filho da puta. Legal. Isso aqui já passa direto. É isso aí, Yuri. Clarissa Assis, chega de mimimi. Almir Júnior, perderam manezada. E aí vem aqui o Alfred Foster postar aquela hashtag que foi conhecida, fechados com Bolsonaro. O Diego Morien mandou, levem cigarros. Vocês sabem pra quê, né, galera? Porque na ausência do cigarro, a outra moeda de troca é o cu. A Elis Sena mandou aqui, bandido bom é bandido. Aí vocês completam. Amanda Natiel, faz arminha agora, filha da puta. Carolina Pilate, e daí? Não sou carcereira. O Feu Macedo mandou aqui, calma, patriotários, logo, logo o Bozo estará aí com vocês. Ingrid Donald, tem anistia, concordamos plenamente. Vieira Sully, engole o choro e faz o L. Neide Coutinho, direitos humanos é para humanos direitos. Jongo, podem ficar no cantinho do pensamento por mais uma semana. Gustavo Sementeira, segura a rola, já que enfiou ela no cu. Essa poderia ter sido mandada pelo Iago, né? Sim. Ana Lívia ZS, toma cloroquina que passa. Sou Messias, mas não faço milagre pra fascista. Santana _ Evandro, acabou, porra. Cleide Oliver, agradeçam que estamos em uma democracia. Gabriel Edens, Bolsominion, daqui a pouco o Bolsonaro vai tomar banho de sol com vocês, gostoso demais. E aqui temos uma música, né, Patrícia? Você pode colocar aí na hora, né? Que o Untouchable, qual o nome dele, pelo amor de Deus? Não dá pra ver aqui, não tô conseguindo ver. Só vi só o arroba. Chora não, bebê! Chora não, bebê! Chora não, bebê. Daniel Ferreira, acorde, ainda há tempo. Olha, esse daí, ele é otimista mesmo. Nathalie mandou aqui como é ser um otário. Marcelo Bertol mandou a cela é plana. Jenny Aldrey, e daí, não sou carcereiro, mandou também, né? Uma galera teve essa mesma ideia. Marcelo Duran, a impulsividade pode te levar a lugares indesejáveis, é verdade. Manifesto, Everton Marques, o manifesto impresso em plástico, se não queimar nem rasgar, talvez leiam. Joebson Carvalho, os desejos de prisão a pessoas que cometem delitos não se aplicam a vocês? Por que choram? Kézia Ferreira, faz o L. Bruno Votan mandou aqui, é verdade que vocês são, ou pelo menos eram, contra os direitos humanos? Rafael Roth, boa estadia. Felipe Boni, bandido bom é bandido preso. Hugo Leonardo, já tomaram cloroquina hoje? Eustáquio Lopes, vacina sim. E o Jota mandou aqui, cuidado com o sabonete. Continua aí, Paty. O Jeff Kesley, vai um cartão corporativista aí, meus gado. Rodrigo Almeida Gel, bandido bom é bandido morto. Igor Gartzea, bandido bom é bandido morto também. Tiago Tavares Vieira, fé em Deus, que ele é justo, vai pagar 12 meses corridos, amém? Alex Cruz, te amo, espanhola. Eu acho que é por causa da Carla Zambelli. Também acho. Igor Cajaíba, sabe o que vocês têm mais? Que se fuder. Indicanco, aproveita o tempo na cadeia para ler um livro de história, ler a Constituição, #sem anistia. Tayane, 1987, que o pau, Tori. Lima Cláudia 864, bandido bom é bandido morto. Valéria Lima, desculpe, não vai ter anistia. Drica Coimbra, espera mais 72 horas, é como você, Pedro. E Celso Filho entra com Roberto Carlos, como vai você? Como vai você? Tem que tocar essa musiquinha, hein, Patrícia, na hora da edição, hein? Capricha aí. Suelen Oliveira, parafraseando o Sargento Farru, se tem 81, cabe 81. DJ Jardes mandou aqui, bandido bom, bandido preso. Rina Nunes, só mais 72 horas. Odaí Martins, já tomou banho de sol hoje? A Fê Jacob mandou, posso lambuzar seu cu com leite condensado?
Como é que é de lambuzar o cu com leite condensado? O Wallace mandou aqui cigarro pelo cu. William Mendes mandou alô, alô, patriotário. Aquele abraço. Acho que ele tá mandando uma aqui no. Ele fez uma paródia do Gilberto Gil, né? A página Viva Marighella mandou mensagem aqui pra gente. E daí, não sou carcereiro? Churrasco de gado. Ricardo Aranha, assim como Olavo, parem de fumar. Meu Deus. Eita, gente, peraí. Não acredito. Que foi? Nada, só entrou uma barata voadora dentro do meu quarto. Desculpa. Caralho, que merda. Momento. Se fosse eu acordava ia dar uma merda do caralho. Enfim. Bom, ela que não venha pra perto de mim, senão ela vai morrer. Daqui a pouco eu cuido dela quando acabar o programa. Vamos lá. Marília Stein mandou aqui, cadê seus financiadores agora? Marcelo mandou, até quando vão chorar? @OffTheWheel, minha prima que curte essa lifestyle, vantagem, macarrão toda visita. A Petra mandou, faz arminha com a mão e foge. O Gustavo mandou aqui, que fiquem lá por 50 anos. Paula Chiaverini, chega de mimimi. Voxton, faz o L. Lázaro Roberto, qual é a senha do Wi-Fi? Nicole Cassiati, já só vai preso quem comete crime, agora faz o B. Walter tal Walter. E daí, não sou carcereiro? Essa aí a maior galera pensou, né? O Iago dormiu real, o celular dele caiu. Meu Deus do céu. Iago? Gente, o Iago dormiu. Peraí. Oi, desculpa. Voltei. O celular caiu no meu colo. Ai, meu Deus. Que Luciano Carlos, mais 72 horas, confie no capitão. E Crioula, ela mandou aqui. Oiê, tem algum milionário político aí? Então é massa de manobra. Perfil Foto História mandou, fiquem forte, Bolsonaro vai fazer a carteirinha da visita. Júnior Lima, chupa terroristas. Adri Capaz mandou aqui, faz o B. Enfim, Lorenzo Caverna mandou, fiquem tranquilos, o minto de vocês já está chegando. O Alisson Edviges mandou, my heart will go on, da Celine Dion. O Iago gosta muito, tá? Titanic, inclusive ele já deixou de fazer rolê com a gente quando a gente estava em São Paulo pra ir pra casa assistir Titanic. Vocês não sabem dessa história, depois eu vou contar pra vocês, tá? Não, na verdade não foi isso não. Na verdade, eu saí do rolê, cheguei no apartamento, fui assistir alguma coisa na televisão e por acaso tava passando Titanic. Aí eu assisti. Então tá certo. O Oloco Conra mandou aqui, meninos vestem laranja, meninas também, aproveite a estadia. Alex Fernandes mandou, perdeu, mané, numa mola. Anitta Pires, não sou carcereiro também, mais um não sou carcereiro. Anderson Leis mandou aqui, qual a sensação de virar jacaré? Pois é, né, que o gado foi vacinado a contragosto. A Mona Lisa de Farias, eu amei essa. Tá gostosinho aí, agora são presidiários, né? Teve um que escreveu, perdeu com L, mané, por causa da fala do Barroso. Amei. Sam Hartman, tivesse em casa rezando, não tava preso. Exatamente, essa é ótima. Se tivesse em casa lavando uma louça, não estavam presos, O né? Feira dos Sonhos. Força, irmão, já seu presidente estará com vocês, acredite nesse sonho. Não, essa aqui, ó, Neto Augusto. Pega na minha pica, finge que é um cartão corporativo e dá uma mamada. O Gustavo Queiroz mandou a música do Vai Tomar no Cu, do Palhaço Gozo, do MC Renato. Eu amo essa música. Vai tomar no cu, caralho. Vinícius, Mona, você é maluca? Tinha que colocar o meme mesmo, sabe? Mona, você é maluca? Cadu Belardo, quer um cigarro? Mal Rodrigues, respira que paz. Ingrid Farinha 07, pede pro Bolsonaro melhorar a comida, tá ok? Alves Sims, 1980. Vocês querem o líder do rebanho aí junto? Guilherme Bar, moeda de troca na cadeia é cu e cigarro. Silvana Maciel, tchau, querida. Nutri João, hey, protege bem o cu, porque já sabe, né? O Valdemar Onofre mandou aqui, parabéns pra você, em inglês. Happy birthday. Instrumental. As músicas estão sendo as melhores até agora. Luan SCCP, chora na cama que é quente. Ah não, nem cama tem.
A Tassiana mandou aqui um sucesso do Carlos Alexandre, o Carlos Alexandre, músico brega, né? Vá pra cadeia. Osiel Ozzy, pro jantar vocês preferem o capim mal ou bem passado? Deia Tomás, prepare o cu. Celso Moreno, chupa que a cana é doce. Oruan Caldas, a irmã Mônica avisou. Macedo 59, se fuderam, bando de filho da puta do caralho. Graziela Paula, qual a sensação de enfim ter conseguido a tão sonhada intervenção federal? Gisele Batalha, segura firme o sabonete. Ana Fanucci, imbrochável. Ai, Deus. Anderson Lopes, 2012, meninos vão pra Papuda. Um emoji de um coração azul. E meninas pra colmeia, coraçãozinho rosa. Celso Moreno, chupa que a cana é doce. E agora eu vou botar o Lula falando essa frase. Chupa que a cana é doce, meu filho. Muito bom. Pode botou eu, agora bota o Lula falando, né? Pra a galera já depois falar se tá legal, se não tá, se tem que melhorar. Chupa que a cana é doce, meu filho. Achou errado, Taro. Dê adeus ao sonho de conhecer a Disney. Passaporte já era. Onde, Samar? A família já pagou o chumbo. Senhor Straight, chega de frescura, de mimimi. Duarte Luca, tá com pena, leva pra casa. Alessandro Lima mandou aqui, como diria o grande sábio da atualidade, da Santana, faz o L. Bruno Seste, minha cela, minha vida. Dandara Barreto, olá, em que posso atrapalhar? Eric de Ribeira, o tratamento de ozônio retal aplicado na papuda é com instrumentos diferentes. Deixei isso aqui pro final especial, o Zé Ricardo, né? Que ele mandou uma mensagem dizendo aqui, se fudeu, infiltrado. Nossa, cara, o Zé Ricardo é aquele cara, né, que a gente tava falando no meio do programa, né? Como é que a pessoa pode ser tão burra, tão idiota, né? Tão imbecil, pode se sentir tão merda pra conseguir acreditar numa narrativa dessa. Parabéns, Zé, parabéns. Você é tudo isso, cara. Você é essa bosta, esse lixo desprezível, né? Eu não sei se, de repente, você é uma das pessoas que tiram algum proveito desse tipo de narrativa, mas eu acho que não, eu só acho que você é idiota mesmo, tá? E eu espero que você evolua. Se você não evoluir, infelizmente, em breve você vai estar preso com teus coleguinhas lá na Papuda também, tá? Tenta fazer aí qualquer graça, tenta fazer qualquer ato terrorista aí, já que você se acha tão corajoso, né, tão babacão, né? Tenta aí, né? Em breve você vai estar lá junto com eles. Ô Zé, como é que é o nome desse babaca aí? Zé Ricardo. Eu até acordei com a tua burrice aqui, cara. Começar falando o seguinte. Que não é possível que você acredite em infiltrado. Não é possível, porque não faz nenhum sentido uma pessoa ser infiltrada e ficar fazendo selfie e videozinho para depois ser identificada e aí constatarem que não é patriotária, é petista, é socialista, sei lá o quê. Então, Zé, você é burro ou você é mau caráter. E aí, o problema maior é quando junta as duas coisas, que é o tipo da pessoa que sabe que é uma mentira, é uma pessoa burra, como você já demonstrou ser, e aí junta burrice com mau caratismo, dá merda. E você, além de burro e mau caráter, você é vagabundo, porque você não deve ter mais porra nenhuma para fazer, você não deve comer ninguém, você não deve ser corno, inclusive, né? Deve ser corno. Se não é corno, tu é virgem. Então, assim, para perder o tempo e vir na página falar merda. Não, infiltrado. Vai infiltrar o cacete, o arrombado. Vai arrumar o que fazer, encher o saco. Vai lá comentar na página lá da Carla Zambelli. Não, se bem que derrubou, né? Então não vai comentar em lugar nenhum, não. Eu queria ver a cara do cidadão, porque eu não achei a pergunta, mas eu queria saber se ele tá naquela estética, porque não sei se vocês já repararam, né? Mas é sempre assim. O homem bolsonarista, ele tá sempre com aquele óculos escuro, é o mesmo modelo, né? Tira foto de óculos escuro no carro, e as mulheres têm aquelas luzes mal feitas, amareladas e voz de quem fuma 5 carteiras de derby por dia. É sempre essa estética. Queria saber se ele se enquadra. Se enquadra? Essa é a mesma estética, mas eu já bloqueei aqui, tá, Patrícia? Já... que eu não achei. Mas, enfim, é isso, né? Os caras de óculos. Tipo, esses dias que entrou um cara lá dizendo que eu era muito feia, um bolsonarista. Aí eu fui ver a foto dele
né? Ele com aqueles óculos de bolsominion, que já virou o estereótipo. E eu fui ver o cara, gente, ele tinha 4 queixos. Nossa senhora. Que coisa, hein? Ai, meu Deus. Então, estamos encerrando aqui os recados subversivos, né? Com esse escracho aqui final num babaca bolsonarista que quis se meter onde não era chamado. E com isso também estamos chegando ao final de mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, o podcast da Seja Subversivo. E mais uma vez, para você que chegou aqui até o final com a gente, muito obrigado, tá? Um beijo grande e até a próxima. E vá pra puta que pariu todos esses bolsonaristas que estão na papuda. Quero que todos eles se fodam e que eles aproveitem a estadia. Beijinhos para todos. Beijos e até a próxima. Até, tchau, tchau.